noite. Boa noite para quem está acompanhando agora, né, de forma síncrona. E aqueles que vão nos acompanhar, bom dia para quem vai estar acompanhando de dia, boa tarde para quem vai estar, né, em outros momentos tendo acesso a essa live. E o nosso tema hoje, né, educação, direito de todas e todas. Como eu sempre explico, essas formações fazem parte do meu mestrado profissional, é uma parceria entre a Prefeitura Municipal da Serra, Secretaria de Educação, e a UFES, por meio do mestrado profissional. Então, a gente está chegando no fim das nossas lives, né? Só falta mais uma. E aqueles que perderam os outros momentos podem acessar tanto o meu canal no YouTube, Márcia Sarai Prudêncio, quanto o canal da Serra. Serra. Sempre é. Serra. Que tem as lives lá, o material está lá para que vocês possam acessar. Voltado não somente a nossa proposta que a gente traz, é formação para conselheiros e conselheiras escolares, mas a gente traz para todos os profissionais da educação, porque são temas pertinentes para todos aqueles que atuam na educação. Quero agradecer de antemão, mais uma vez, a Natiele, né, por estar aqui, nos auxiliando, por menos pessoas que têm acompanhando, sempre dá um trabalhinho, a gente esquece de ligar o microfone, então quando a gente tem uma pessoa junto, a gente evita alguns erros. Então, Natiele, quero agradecer você, agradecer, através de você, eu agradeço a Secretaria de Educação, a Nilceia, né, que tem sempre se colocado à disposição nesses processos formativos. E aqueles que estão aqui, aqueles e aquelas que estão aqui presentes, hoje eu não trago slide, né? Eu vou estar trabalhando, eu trabalhei esse tema já em uma unidade de ensino, a gente vai estar conversando, todas as dúvidas vocês podem estar colocando no chat, que a gente já vai dialogando na medida que eu for apresentando aqui. Né? Então, a gente já começa, a gente espera que essa live, ela geralmente tenha a duração de 1 hora, né? Para não ficar muito cansativo, muito massacrante. Apesar de ser um tema gostoso, é um tema que eu gosto, políticas educacionais é um tema que eu tenho uma ligação muito forte. Como eu disse inicialmente, hoje nós vamos trabalhar educação como direito de todos e todas. Que seria essa educação direito de todos e todas? Para isso, eu vou fazer um resgate histórico da história da educação antes de chegar no tema em si, né? Apesar de já estar no tema. Então, a educação, ela está presente em todas as sociedades, né, humanas, ninguém escapa da educação. A pessoa pode dizer, fulano não frequentou escola, ele não recebeu educação. Será que ele não recebeu? Porque ninguém escapa da educação. Por que ninguém escapa da educação? Porque a educação, ela acontece em todos os meios. A educação, ela acontece em casa, a educação acontece na igreja que a pessoa frequenta, a educação, ela acontece no convívio com outras pessoas, nessa relação de troca, e ela acontece também, né, nesse espaço formal que é a escola. E aí, será que mestre, né, Guimarães Rosa, ele fala isso? Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Porque na medida que eu ensino, que há essa troca que se dá em espaços diferentes, então, na medida que eu estou ensinando ali, que eu estou aprendendo também. Então, já dizia João Guimarães Rosa no seu livro Veredas. E, apesar que nós vamos tratar aqui hoje da educação enquanto direito de todos e todas, de uma educação formal, ainda tem um livro muito interessante que eu quero indicar a vocês, que é do Carlos Rodrigues Brandão. Esse livro aqui, ele é gostosinho de ler, tá, gente? É interessante mesmo ler, vocês podem estar lendo. Brandão faz essa abordagem histórica da educação, e ele expõe, no início, logo do primeiro capítulo, as perspectivas da educação, e ele utiliza como exemplo os índios norte-americanos, que eles recusaram um convite dos governantes do estado da Virgínia e Maryland, nos Estados Unidos, para que enviassem, né, os seus
jovens da tribo para estudar fora. Então, eles recusaram esse convite e eles responderam através de carta, agradecendo pela oferta, agradecendo pelo convite, mas explicando que um jovem que aprendesse na sociedade fora da tribo, ele seria obsoleto, ele seria inútil quando voltasse. Como aparece em um trecho na carta, eles dizem bem assim: eles eram, portanto, totalmente inúteis, não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Então, quando se os índios saíssem da tribo, né, e fossem receber um outro tipo de educação, eles voltavam, eles já não eram úteis mais como guerreiro, eles não eram úteis mais como caçadores ou como conselheiros. O que eu quero dizer com isso e o que eu estou dizendo com essa conversa introdutória nossa aqui? Que a educação, ela não é expressa por apenas um modelo, aquele modelo que ocorre na escola, com o professor. Não é a única forma de educação. Nas sociedades tribais, dos agricultores ou de países industrializados e desenvolvidos, a educação existe de formas diferentes. A educação, ela pode existir livre como forma de tornar comunitário o saber, através das trocas sem fim com a natureza e o homem. Quero deixar bem claro aqui que eu não estou defendendo o homeschooling, ao contrário, eu sou contra o homeschooling, mas eu estou falando, e vocês vão entender na medida que nós estivermos conversando aqui, que eu estou fazendo esse resgate histórico e também falando da educação, que ela ocorre em diferentes espaços, tá? Então, deixar bem claro isso aqui. Bom, dentro das sociedades que não tem nada próximo de escolas, a educação, ela existe como? Através da transferência do saber de uma geração a outra. Né? Durkheim já explicava isso. Sobre o regime tribal, a característica essencial da educação reside no fato de quê? De que ela de ser difusa e administrada indistintamente por todos os elementos do clã. Então, todo clã, né, ele sentava com seus jovens e ali acontecia esse processo, que é o processo educacional. E ainda Durkheim ele traz que o homem, como ser consciente, que usa partes da natureza, ele cria invenções. Ele aprendeu com o tempo a transformar as trocas de sabedoria em um processo de ensinar e aprender. Nós, como educadores, nós que estamos hoje, nós trabalhamos com essa educação formal, não mudou muito esse processo de receber, de ensinar e aprender. Porque ao mesmo tempo que nós ensinamos enquanto professores, nós aprendemos muito com as nossas crianças, com os nossos estudantes, das experiências de vida que eles trazem consigo, né? A realidade que eles vivem. Quanta obrigado, tá? Muito obrigada. Quão interessante é quando você vai para uma escola. Eu fui trabalhar na MF Jardim Carapina, eu não conhecia nada sobre manguezal, sobre a cata do caranguejo, e ali eu aprendi com aquela comunidade, coisa que eu não sabia. Então, isso é muito interessante, que a educação, nós profissionais de educação, professores, ao mesmo tempo que nós ensinamos, nós também aprendemos. E Paulo Freire, né? Mais do que nunca, a gente não pode deixar aqui de trazer Paulo Freire, ele também traz uma argumentação sobre a aprendizagem social. Tem um trecho de Paulo Freire que ele diz: se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, na sala de aula, das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, do pessoal administrativo, dos docentes, se cruzam cheios de significação. Então, gente, esse resgate histórico que eu trago aqui, esse resgate do processo educativo, é muito interessante para aquilo que nós vamos tratar aqui hoje, educação enquanto direito de todos e todas, conforme a Constituição. Mas eu volto de novo lá no Carlos Brandão, o que é educação,
porque ele já introduz aqui a escola, que é onde que eu quero chegar, né? A educação enquanto direito. A escola no Brasil é um direito jovem, se comparado a outros países, né, que tiveram as influências do liberalismo após a Revolução Francesa. Nosso país, ele despertou, de certa forma, tardiamente para a necessidade de pensar a educação como um direito de todos e como um direito social, porque a educação ela era exclusiva da elite. E aí, por meio de lutas, porque tudo no Brasil é sofrido, nada é fácil, né? As nossas conquistas a gente precisa de suar muito, são ardorosas. Então, a educação ela chega até as massas. De que forma que essa educação chega até as massas? A educação, que era aquela educação que era da elite, ela era vista e tratada como para gente do bem. A elite era vista como agente do bem. E era uma educação principalmente focada na aprendizagem não profissional, mas direcionada à cultura e à política. E aí o resto, né, dos homens, que assim eles viam, recebiam educação de vida e da oficina. E aí, nesse sentido, da história da educação, a introdução da educação no Brasil, ela se deu por volta de 1549. Eu trago um pouco desse resgate histórico na minha dissertação, né, que vocês podem ter acesso, né? O tema da minha dissertação foi a participação dos pais ou responsáveis nos conselhos escolares da Rede Municipal de Ensino de Serra a partir da aprovação do Plano Municipal de Educação, e a gente faz todo um resgate histórico da educação. Então, ela se inicia em 1549 como um monopólio. A educação no Brasil era terceirizada, gente. Por quê? Quem é que era responsável pela educação no Brasil? Né? Eram os jesuítas. Então, era uma educação terceirizada, era a Igreja Católica que administrava essa educação. E isso se estende por 210 anos, até 1759, quando o Marquês de Pombal expulsa a congregação jesuítica de Portugal e de suas colônias. Então, a gente vê que pensar nessa terceirização da educação não é algo novo, não, né? Isso não é algo novo, não. Isso é algo bem antigo, né? 1549, quando a educação era de responsabilidade dos jesuítas. Bom, no entanto, a gente traz aí nesse diálogo, conforme o manifesto dos pioneiros, né? Azevedo, no livro de Azevedo, ele traz isso, apenas na década de 1920, no chamado Movimento Renovador da Educação, culminando com o chamado Manifesto dos Pioneiros, da Educação Nova de 1932, a reconstrução educacional no Brasil, ao povo e ao governo, tornando-se um dos documentos mais importantes da educação brasileira. É aí que o Brasil desperta, né, nacionalmente em relação à necessidade do Estado assumir a obrigação para a oferta da educação enquanto direito. E esse tema, eu penso, principalmente nesse momento, a história da educação, educação enquanto direito, é um tema em que as unidades administrativas da Secretaria de Educação, todos os gerentes, né, deveriam estar estudando, porque nós estamos recomeçando de certa forma, com aí a pandemia, com tanto tempo parado, nós estamos recomeçando. E é bom conhecer essa história da educação para recomeçar. Com luta vai ser com sofrimento, mas nós precisamos recomeçar. Assim, gente, a Constituição de 1904, ela marcou o início do processo de democratização do país, dando sequência às reivindicações revolucionárias, dedicada a um capítulo à educação e atribui à União a competência privativa de traçar as diretrizes educacionais. Então, a Constituição de 1934, ela reservou um capítulo exclusivo para isso. E aí, com essa Constituição, criaram-se os Conselhos Nacional e Estaduais de Educação. E também nessa Constituição, eles determinavam um mínimo de verbas a serem aplicadas para o ensino.
mas durou pouco. Infelizmente, né, durou pouco. Porque em 10 de novembro de 1937, né, você vê aí, a Constituição ela é de 34, e em novembro de 1937, Vargas já revoga a Constituição. Mas eu quero voltar nesse pontinho aqui, né, que é onde a Constituição traz o mínimo a ser aplicado para o ensino, reconhecendo que a educação como direito de todos, a obrigatoriedade do ensino primário, né, assistência social e bolsas de estudo aos alunos. Nós não defendemos bolsas de estudo, nós defendemos educação pública na escola pública, sendo financiado com recurso público. Essa é a nossa defesa enquanto campanha nacional pelo direito à educação, enquanto Comitê Capixaba, Márcia enquanto profissional da Rede Municipal de Ensino de Serra. Bom, e aí, né, com a revoga da Constituição, a luta ela continua. Não tem jeito, né? A gente não pode dormir. Eu falo sempre, a gente não pode cochilar. Não é nem dormir, porque a gente perde o mínimo que nós já alcançamos. Então, a educação, o direito à educação, ele é fruto de um amplo processo histórico. Direito esse apenas reconhecido na Constituição Federal de 1988. Olha o tempo que se passa, né? Passa muito tempo para que a educação seja de fato considerada, reconhecida como direito. E aí, no artigo 6º da Constituição de 1988, são direitos sociais, dentre vários, a educação. Quer dizer, vou estar lendo todos, que é interessante, né, a gente abordar esses temas. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, são os direitos constitucionais e a gente vai trabalhar a educação enquanto direito de todos e todas. E aí, a educação, enquanto direito, é parte, como foi dito, né, de um conjunto de direitos chamado direitos sociais. E a Constituição, ela não para no artigo 6º, ela continua, né, como nós sabemos, tenho certeza, né, que vocês aqui sabem, estabelecendo no seu artigo 205 o quê? Que a educação, direito de todos, e aí eu acrescento todas, e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quando a Constituição traz, hoje eles estão se apegando muito, é dever do Estado e da família. Lá na minha dissertação, eu trago muito esse dever da família. Dever da família de acompanhar a vida escolar dos seus filhos e filhas, de procurar a escola, colaborar com a escola, participando do conselho de escola. Essa é a forma. Aqui a Constituição está dizendo que a família vai educar o seu filho ou sua filha na sua casa, como é a proposta do homeschooling, não. É a família participar, é a família se fazer presente, é a família ter a responsabilidade de matricular seus filhos em uma escola. Bom, e aí a Constituição ela define ainda que o dever do Estado com a educação, a legislação define, né? É a legislação, não é a Constituição, tá, gente? Desculpa. Que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de que educação básica, olha só, lá era só ensino primário. Agora, com a nova Constituição, avança. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. A gente não concorda com idade própria, mas aqui já garante a educação de jovens e adultos esse trecho, né? Então, tem direito à educação, é obrigatório, não é vontade do prefeito, da secretária de educação, não, tá? E também não é vontade, eu vou mandar se eu quiser, enquanto mãe, não, é obrigatório. Progressiva universalização do ensino médio gratuito,
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, principalmente na rede regular de ensino, preferencialmente na rede regular de ensino, e a gente defende que tem que se dar na rede regular de ensino. A nossa política, né, que nós acabamos de aprovar no Conselho Municipal de Educação, a gente traz isso de forma bem pontual, bem firme, né? Foi um avanço que nós tivemos, né? Com certeza não vai sair nunca do agrado de todos, com certeza vai ter alguém insatisfeito, mas é assim, democracia é isso. Não tem outra forma da coisa acontecer. A política saiu, já está nas escolas, né? E traz uma série de garantias ali para as pessoas com deficiência. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. E acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Eu quero voltar, né, educação infantil, voltar mais um pouco também, ela é direito, ela é obrigatória em creche e pré-escola. Hoje nós ofertamos a faixa etária da creche de 0 a 3 anos, pré-escola são os grupinhos de 4 e 5 anos. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares. Isso aqui é para garantir o direito. Material didático escolar, transporte escolar, aí tem uma limitação de distância, né? Que vai garantir esse transporte, depois vem outra legislação regulando isso. Alimentação e assistência à saúde. Então, nós temos direito à educação, mas tem para que o estudante, a criança, de fato consiga atingir isso, ele precisa ter uma série precisa de uma estrutura de garantia a isso. E aí a legislação traz isso também. E aí, pessoal, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo, e o não oferecimento dele é obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Ah, Márcia, mas lá no meu bairro tem um montão de criança fora da escola. Seja por qualquer motivo, se é porque a família não está mandando, ou se é porque não tem escola, existem mecanismos de luta. Existe o Ministério Público, na questão de que a família não quer, existe conselho tutelar. O que nós precisamos fazer é garantir esse direito. Ah, tem bairro aí que as crianças não estão frequentando por falta de vagas. Existe um setor responsável na Secretaria de Educação, entrar em contato, solicitar essas vagas, não consegue, aí nós vamos ter que ir em instâncias maiores. O Conselho Tutelar é um conselho que é responsável pela garantia do direito das crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar tem que ir atrás disso, tem que brigar por isso, tem que fazer garantir esse direito. Não conseguiu? Existe o Ministério Público. Então, nós temos que procurar os mecanismos, os meios de garantir essa criança ou a educação. E quando nós falamos de direito, quando eu falo para vocês de direito à educação, a gente precisa refletir sobre o direito tanto na dimensão da oferta, né? Todas as crianças têm que estar na escola matriculada, têm que estar estudando, salvo aquelas que, agora com a aprovação do homeschooling, né? E eu sonhei muito que ele fosse cair, mas não caiu, mas que ela tem isso garantido por uma legislação e que as famílias dão conta disso, apesar de não concordar. Então, tanto na dimensão da oferta, quanto na dimensão da qualidade. Não basta apenas colocar as crianças, né, dentro de uma escola. Eu deixava muito triste quando eu fico ainda muito triste quando uma família chegava e pedia vaga, né? Triste por 2 motivos, por não ter a vaga, né? E o outro que a família respondia, é só mais um. Só mais um. Será que uma sala superlotada, né, com mais um, enfia, né, tem gente que usa até o termo, enfia mais um, né, nem coloca mais um. Será que nós vamos estar garantindo qualidade desse serviço prestado, que é a educação? Então, a questão do direito não é só ofertar, mas se está se dando de forma qualificada, com qualidade.
Então, a gente precisa observar muito isso. A educação, na unidade de ensino onde você está trabalhando, ela está sendo ofertada dentro dos padrões de qualidade? A estrutura física da escola consegue garantir esse padrão de qualidade? Essa criança tendo acesso ao livro didático, que é um dos mecanismos que garante esse padrão de qualidade? O número de alunos, né, na sala de aula, ali, de crianças e estudantes, ele proporciona trabalhar nesse contexto uma educação de qualidade, né? A gente precisa ter atenção para isso. Então, nós tivemos, com a legislação, com a Constituição, nós tivemos a questão da oferta, que ela, pelo menos, ampliou-se, quase universalizamos o atendimento. Nos anos iniciais, eu vou estar falando depois que ainda existe alguns gargalos, mas não garante que nós atingimos um nível da qualidade. Tivemos avanço, então, ao acesso, mas ainda temos muitos debates em relação à qualidade e à gestão democrática também, que a gente não pode deixar de fora. E Mendonça, ele traz que nós temos 3 momentos do processo de democratização da educação. Porque quando a gente fala de democratização, gente, não é democratização só de escolha de diretor, de conselho de escola. Democratização do acesso. Todos acessaram. Então, é nessa gestão que eu estou falando hoje. Nas outras, eu falei de gestão democrática. Aqui, eu estou falando de democratização da educação. Educação ser acessada por todos, não apenas pela elite, não apenas pelos brancos, mas pelos negros, pelos indígenas, pelos quilombolas, pelos gays, lésbicas. Eu estou falando desse tipo de democratização. Então, num primeiro momento, a democratização do acesso, que só ocorrerá se a oferta for adequada aos direitos da população, equalizando, né, as oportunidades, sobretudo para as camadas mais carentes, aquelas que eram deixadas de fora. E o segundo momento da democratização da educação no Brasil ocorreu num período que, depois, né, segundo Mendonça, tendo alcançado parcialmente o processo de matrícula de crianças e estudantes nas escolas públicas, a sociedade despertou para a necessidade de pensar a democratização da qualidade do ensino na escola pública. Nós não queremos uma educação qualquer. Nós não queremos só colocar os nossos filhos dentro de uma escola. Nós queremos uma escola pública de qualidade. Nós queremos uma educação de qualidade. E aí, né, como nós vimos, para além da quantidade, para além do acesso, viu a necessidade de se pensar a qualidade com que esse ensino estava e é ofertado. Então, pensar a qualidade é pensar um ensino com ampliação, é pensar num ensino que faça a diferença na sociedade, de forma a não contribuir com a ampliação da pobreza, mas um ensino que venha concorrer para o fortalecimento da promoção da cidadania e para a construção de uma sociedade mais justa. E no terceiro, lá no livro, é aquela que eu não vou entrar no conceito aqui, que é da gestão democrática, que eu já expliquei. Mas, para uma educação de qualidade, a gente não pode deixar a gestão democrática de fora. O conselho tem que funcionar, né, bem, os conselheiros têm que ser atuantes, os conselheiros precisam acompanhar como é que está o processo ali, como é que está a qualidade, como é que está a frequência das crianças e dos estudantes. A gestão democrática não fica fora, ela faz parte. Então, para a educação de qualidade, a gestão democrática é de suma importância. Bom, como nós vimos, a questão do direito à educação, ele não se encerra com a garantia do acesso, não, né? A gente tem que continuar brigando, lutando, né? Ele se estende à permanência, pois deve ser considerado o aspecto da qualidade que nós colocamos aqui. E a Declaração dos Direitos Sociais na Constituição, embora louvável, de suma importância, nós vimos aí, lógico, tem que ter essa garantia,
mas não foi o suficiente para garantir a efetivação. A gente sabe disso. E aí que entra o papel da sociedade, porque a efetivação da garantia, né, dos nossos direitos sociais somente se dá pela luta. Eu não vi até hoje, eu não vi nenhum direito garantido que não fosse pela luta. Então, a sociedade civil, ela tem que estar em permanente vigília, ela tem que estar em permanente luta para que, de fato, esses direitos sejam garantidos conforme colocado na Constituição. E a efetivação do direito à educação ainda é um processo que está em disputa na nossa sociedade, tá? Não está encerrado, a fim de garantir condições de igualdade para todos e todos cidadãos. O direito está ali, mas não há igualdade ainda de todos. Quando eu falo de todos. E aí a gente quer destacar a LDB, que está em sintonia, a LDB foi aprovada em sintonia com a Constituição. E além, né, da Constituição, existem mais leis que regulamentam e complementam o direito à educação. Uma é o Estatuto da Criança, né, o ECRIAD, de 1990, né, juntamente com a LDB, que junto esses mecanismos, essas duas legislações, abrem portas da escola pública a todos os brasileiros e brasileiras, né, já que nenhuma criança, nenhum jovem ou adulto podem deixar de estudar por falta de vaga. Não pode. Lembra que eu falei do Conselho Tutelar lá? Trago ele aqui de novo. Bom, nesse sentido, a educação básica, depois que ela se tornou um pouco mais ampliada, gente, eu vou falar um pouquinho de ampliação aqui, depois que ela se tornou um pouco mais ampliada, tem um livro que eu li também, que eu gostaria de indicar para vocês aqui, mas eu deixei ali na minha biblioteca. Eu sou péssima para gravar, tá? Porque, nomes de livros. E a autora, ela fala dessa ampliação. Ampliação, ela ampliou. Então, depois que ela se tornou um pouco mais ampliada, é porque ela ainda não é universalizada, a gente sabe que ela não é universalizada para a totalidade da população, mas ampliada para alguns segmentos, alguns eu já citei aqui, que antes não tinham acesso, como setores populares, os povos indígenas, povos negros, os quilombolas, do campo, e ainda corre um sério risco a educação do campo se a TAG for, de fato, for assinada. Pessoas com deficiência, os adultos, os idosos, as mulheres, tornou-se muito mais indagada. Ampliou, mas tornou-se muito mais indagada. Mais ampliada, mais indagada, questionada. Questionamento esses cujos objetivos é para quê? Para que a educação fortaleça, para que a educação melhore. Os nossos questionamentos enquanto movimento social, né, enquanto sociedade civil, ele é no sentido de melhorar a educação. Muitas vezes, nós que somos da luta dos movimentos sociais, somos mal vistos até pelos nossos próprios colegas, isso é muito triste. Que não entendem que isso faz parte do movimento de luta, um movimento de luta por uma educação de qualidade. Às vezes a gente desanima, nós que somos, eu sempre coloco isso, porque se você não é compreendida pelos seus pares, você, meu colega de profissão que está aí me ouvindo ou que vai me ouvir ali, se nós somos tidos como chatas pelos nossos pares, pelos nossos colegas de trabalho, imagine o que, né, aqueles que estão no topo do poder, então, não vão achar de nós, prefeitos, governadores, presidentes, né? Mas é pela nossa chatice, chatice de outros que passaram, que já se foram, que nós estamos conquistando pouco a pouco essa educação de qualidade. É pela chatice de muitos movimentos sociais que a educação, na Constituição de 1988, ela, de fato, ela veio como um direito social. Né? Então, foram muitas pessoas que lutaram e que ainda lutam enquanto direito, agora para ampliar e para qualificar a sua oferta. E aí, como eu disse, né, compete à sociedade, a mim, a você, compete a nós questionar os rumos da educação, né? Objetivando o quê? Que, de fato, a universalização com qualidade para todos e todas, não apenas para os brancos, para uma elite, mas para os pobres,
para, né, os negros. Então, esse movimento, esse questionamento, eles têm que continuar. Um outro livro também que eu trago para indicar, muito interessante, que ele dialoga, é do Miguel Arroyo, Outros Sujeitos, Outras Pedagogias. Tá? Leiam o livro para vocês entenderem. É mais um livro indicado do grupo do GEPAI, do Vitor Paro, que eu faço parte. Nós temos 12 livros para ler durante o ano e cada encontro, uma vez por mês, a gente debate um livro. Então, são livros assim que vêm abordar esses temas, né? Aqueles que estavam fora, aqueles que hoje, né, a educação é ampliada para eles. Aí, quando nós falamos em direito, universalização, qualidade, não tem como falar de direito, de universalização, de qualidade, sem falar de recursos financeiros. Então, eu falo da educação enquanto direito, mas eu trago aqui para vocês também, eu preciso falar um pouco de financiamento, porque sem recurso financeiro não há qualidade, não há universalização. E a responsabilidade do poder público com a educação envolve recursos orçamentários volumosos. A educação, há uma disputa, né, quando a gente ia discutir com um amigo, né, não vou falar o nome dele aqui, o orçamento, ele falava, vocês da educação querem demais, querem demais. Gente, a educação tem um diferencial das outras secretarias, que é preciso compreender. Se nós temos 77 mil alunos, nós temos 77 mil alunos dentro de crianças, adolescentes e estudantes frequentando a escola diariamente, que diariamente eles alimentam. E que se é um bairro que tem transporte escolar, diariamente ele tem que ser transportado. Então, não dá para comparar os recursos da educação com recursos de outra secretaria. Então, os recursos da educação e da saúde são os mais volumosos e tem que ser, porque o líder inteligente ele vai investir nessas duas pastas, com certeza, principalmente mais na educação. Então, em um país como o Brasil, onde a maioria da população situa-se nos limites da pobreza, o direcionamento dos recursos do Estado para a área de educação, como da saúde e os demais serviços públicos em geral, não só é um fator essencial, é fundamental para promover o desenvolvimento econômico e social, como constitui importante instrumento para minorar, para diminuir a excessiva desigualdade na distribuição de renda. E aí, novamente, nós destacamos que para falar de direito à educação, não dá para falar de direito à educação sem falar de financiamento da educação para garantia desse direito, né, que é outorgado constitucionalmente, principalmente às populações em condições de vulnerabilidade social. E aí, gente, para a garantia do direito à educação, os responsáveis pela oferta devem atentar para os diversos aspectos que abarcam os interesses do Estado, das crianças, dos estudantes, da sociedade e dos profissionais da educação, buscando valorizar tanto o aspecto formativo quanto o salarial. É preciso investir em formação. Mais do que nunca, nesse novo tempo, nesse reinício, é reinício para o mundo, não é só em Serra. Investir em formação é essencial, tá? E é formação para aqueles que estão dentro das escolas, profissionais da educação que estão ali, mas aqueles também que estão ocupando os cargos mais altos da Secretaria de Educação. Eles precisam, quem ocupa esses cargos, precisa entender sobre financiamento da educação. Não dá só para ditar, falar, sem compreender a importância do financiamento da educação para a formação, para a vaga, para a abertura de novas vagas. Infelizmente, muitas pessoas que ocupam alguns cargos, eu não estou aqui indicando especificamente, eles estão fora, né? Eles não participam desses processos formativos. É interessante que a formação seja dada a todos, os que estão na escola e os que estão na unidade administrativa central. Não é porque eu sou do administrativo que eu não vou participar da formação.
Eu acredito que a gente está mudando a um novo tempo na Secretaria de Educação de Serra. E a Secretaria de Administração não pode ficar fora da pedagógica e nem a pedagógica fora do administrativo. É um só. Precisa estar atento a todas as formações, seja da educação infantil, seja de qualquer outro, para compreender melhor a importância de cada etapa. E essas questões que eu trago aqui, financiamento, foi tema, né, central de discussão da aprovação do Plano Nacional de Educação, né, a Lei 13.005 de 2014, né, quanto ao investimento dos 10% do PIB até o final do período a que se refere o plano. Foi muita luta e eu tive o prazer, né, porque é gostoso de participar, de fazer arrastão dentro do Congresso, de levar carta e falar para os nossos representantes por que é importante o financiamento da educação, por que tem que ser 10% do PIB da educação até a aprovação do Plano Nacional de Educação. E ainda, a luta permaneceu na luta pelo novo Fundeb, né, que agora faz parte, está no corpo da Constituição, e foi uma luta em defesa do direito à educação. Foram aqueles, né, chatos, irritantes, que muita gente não gosta, que foi lutar lá, né, pelo o Fundeb fizesse parte estivesse no corpo da Constituição. E assim, infelizmente, parece assim que a gente profeta, fica profetizando coisa ruim. E nós já falávamos, né? O Daniel Cara, a Andressa Pelanda da campanha, a gente já tinha esse cuidado de falar. Gente, não é porque o Fundeb ir fazer parte do corpo da Constituição que a educação tem tudo. Temos que ficar atento, temos que ficar atento. E está aí. Eu vou falar no último ano, apenas corte na educação. Mesmo com o Fundeb no corpo da Constituição, é cortes e mais cortes da educação. Tá? E a gente, com isso, os recursos só vão diminuindo. Márcia, mas os cortes que estão acontecendo agora é relacionado aos IFES, às universidades. Pois é. Como é que fica a formação inicial? E aí você tem que reclamar. Mas os profissionais estão chegando, se já estava ruim, se os profissionais já estão chegando, né, com a formação não adequada para dar aula, para estar ali, dentro de uma escola, imagina com tanto corte, como vai ser essa formação a nível superior. Né? A luta continua. A vitória não está completa, são batalhas. Nós vencemos batalhas, nós vencemos a batalha do Plano Nacional, nós vencemos a batalha do novo Fundeb, e agora nós temos mais uma batalha aí, na nossa reta, que é não corte aos recursos da educação. Que esse ano já vocês vão estar tendo acesso a isso, já aproveito aqui para convidar, na Semana da Ação Mundial, a ASAM, dia 22, divulgue, esse é o tema, que a gente não corte da educação. Pedir a Nath colocar aqui para vocês, né, para vocês estarem tendo acesso, vai ser no dia 22, às 19 horas, no canal do Conselho Municipal de Educação, porque essa ação é do Conselho Municipal de Educação, né, e a gente faz desde 2010, é uma ação da campanha, é uma ação que não acontece só no Brasil, acontece em outros países, mas no Brasil é em defesa de não corte na educação. E aí, para vocês terem uma ideia, que não é brincadeira, não está ganho, só tem ocorrido corte um atrás do outro nos recursos da educação. E aí, gente, é nesse sentido da garantia do direito à educação, tá? Que o investimento em educação deve ser constante e permanente. Não há como manter as mesmas estruturas precárias de ensino, não dá. Nós precisamos de outra estrutura de escola, nós precisamos pensar num outro formato, numa outra estrutura física de escola para sempre. Por quê? Porque a população cresce e gera demandas significativas de acesso à educação que precisam ser atendidas. Então, nós vimos aí, com a aprovação da Política Municipal de Educação, nós já trouxemos lá alguns indicativos para o poder público,
Então, sugiro, sim, que seja, são sugestões que eu trago aqui, que debrucem no estudo dessa nova política, porque a gente traz algumas observações para o poder público, ele precisa atentar. Hoje nós temos muitas crianças, não dá para a gente continuar com a mesma estrutura de pessoal de uns anos atrás, nas nossas unidades de ensino. Então, a gente chama a atenção do poder público com relação a isso, com relação a coordenador, com relação a pedagogo. A gente faz alguns indicativos dentro da própria política. E aí, nós que vamos lutar, não fique esperando ninguém lutar por você, não, tá? Nós temos coletivos aí pensando no seu próprio umbigo. Nós temos coletivo, não. Nós temos pessoas aí que deveriam nos representar pensando nos seus próprios umbigos. A luta é minha, a luta é sua, a luta é nossa. Se as condições de trabalho estão ruins, vamos à luta. Não é xingando, é saindo com indicativos, né? Desta forma. Eu aprendi uma coisa na minha vida nos últimos tempos. A minha forma de reivindicar vai ser o meu trabalho. Produção. Muita produção. Vai ser a minha forma de reivindicar. E a gente avança com isso. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. A gente ganha muito com isso. A inexistência de vaga não pode ser uma justificativa para negar a uma criança, aos seus familiares, né, o acesso à educação. É obrigação do ente federado assegurar os direitos das crianças e fortalecer a qualidade e oferta do ensino. Então, é obrigação do Executivo de Serra e de outros municípios, do governador, do presidente. Nós já vínhamos num cenário de negação dos direitos, né? E com a pandemia, isso só acentuou, ficou muito mais difícil ainda. E aí a gente não adianta buscar culpados, não. Eu não estou aqui para apontar que a culpa é de fulano, a culpa é do presidente? Não é, apesar de eu ter minhas contrariedades, não votei e não votarei, só isso eu quero dizer aqui, mas também a culpa não é dele, apesar que ele tem uma parcela de culpa. Mas o vírus chegou, as dificuldades se acentuaram, a desigualdade e a exclusão se agravaram ainda mais. Por quê? Escolas fechadas, né? E eu sinto em algumas reportagens, parece que eles nos culpam profissionais da educação. Gente, não tinha como manter a escola aberta. Eu tenho ouvido algumas reportagens que eu fico indignada, que parece que o professor, que nós, educação, não queríamos trabalhar. Na época, eu estava diretora, né, na época do pico da pandemia, eu estava na direção, eu trabalhei presencialmente o tempo todo, mas fechar a escola foi objetivando salvar vidas, porque vem antes do direito à educação, o direito à vida vem antes, por isso nós fechamos as escolas, por isso a administração teve que fechar a escola, no sentido de resguardar vidas, inclusive no parecer que nós fizemos da época no Conselho Municipal de Educação, que é de minha autoria, eu usei muito isso, no sentido de resguardar vidas, as escolas foram fechadas. Não foi porque eu, Márcia, quis, porque o professor quis, não foi por isso. E aí, com as escolas fechadas, quem já estava excluído ficou mais longe ainda, gente. Porque se ele já estava excluído, ele tinha já exclusão de direito. E com a escola fechada, ele ficou mais excluído. Né? Por quê? Porque não tinham condições de manter aprendendo em casa. Por quê? Por falta de acesso à boa internet, pelo agravamento da situação de pobreza, desemprego, né? E outros fatores. Essas pessoas que já eram excluídas, acabaram tendo o seu direito à educação negado, no sentido de quê? De preservar a vida. Por isso, as escolas foram fechadas. Não posso deixar de falar isso aqui, que eu tenho ficado meio que indignada com relação a isso. Os números que já eram alarmantes pioraram, né, de reprovação, de evasão, pioraram. Houve, e ainda há, porque a pandemia não acabou, e a gente está vendo muitos casos, diretores têm entrado em contato comigo, enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, tem falado dos casos, muitos casos de Covid nas escolas. Houve ainda uma regressão assustadora
de uma média de 2 décadas no acesso de meninas e meninos à educação. Esse vai ser o atraso que nós vamos sofrer com a pandemia. E pesquisa, nós temos pesquisa importante, e essa pesquisa, gente, peguem e levem para o Progressão, Secretaria de Educação, coloque os profissionais para estudar essa pesquisa, para entender, para pensar políticas pós-pandemia. Pesquisa que aponta as parcelas da população em idade escolar mais excluídas. Concentram-se nas crianças de entre 4 e 5 anos e nos adolescentes de 15 a 17 anos. É onde essa pesquisa? Cenário da exclusão escolar no Brasil. Um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na educação, que foi realizado pela Unicef. É interessante que a Unidade Administrativa Central, né, que é assim que eu chamo, porque todos nós, escolas, somos Secretaria de Educação, aí nós temos as escolas e temos a Unidade Administrativa Central, que seja objeto de estudo lá, que nas escolas também essa pesquisa seja objeto de estudo. A inclusão dessas faixas etárias na escolarização obrigatória no Brasil foi estabelecida em 2009 pela Emenda Constitucional 59. E o prazo para a implementação se encerrou em 2016. Gente, passamos 13 anos de sua promulgação. Ainda são essas parcelas de 4 e 5 anos, de 15 a 17 anos, da população em idade escolar, que menos tem acesso à escola, indicando o quê? Que a garantia do direito à educação, estabelecida na lei, ainda tem um longo caminho para se efetivar. Ela não está efetivada. Isso é um fato. Se antes da pandemia já chamávamos atenção sobre a exclusão, né, a invisibilidade de crianças e estudantes fora da escola, imaginem agora com a pandemia. E aí, o que nós podemos fazer, Márcio? O que nós vamos fazer? No sentido de garantia do direito à educação. Bom, sociedade civil, não precisa de você estar vinculado a nenhum, nem a Sindiúpes, nem a Sopais, nem a SERM, você não tem que estar vinculado. Essa luta é nossa, nós somos sociedade civil. Mas é importante que você esteja vinculado a algum movimento social, tá? É importante isso. Mobilizar dirigentes, mobilizar os profissionais da educação em todas as esferas de gestão, crianças, adolescentes, seus familiares e toda a sociedade, por mudanças que incluam todas e todos. Nós precisamos mobilizar. Nós precisamos entender que algo a mais precisa ser feito. E em todos os pareceres que nós fizemos no Conselho Municipal de Educação, nós tivemos o cuidado de chamar atenção para o pós-pandemia. Mas prover meios para que o prejuízo da apropriação dos conhecimentos historicamente construídos sejam amenizados, estabelecendo em normas próprias mecanismos de oferta da ampliação da jornada escolar em cada unidade de ensino. Eu tirei isso dentro do nosso parecer, tá? Não é dentro do parecer, como eu falei para vocês. Para auxílio às crianças que necessitam de aulas presenciais, né? Mais aulas presenciais. Então, precisamos pensar como garantir isso. Como é que nós vamos estabelecer mecanismos de ampliação da jornada escolar? É difícil, né? Porque antes da gente se curar da pandemia, vem um iluminado pensando, olha bem como é que a coisa é, pensando uma tag, pensando em tirar 5.900 e poucas crianças, né, que estão nos anos iniciais do Estado e colocar nas escolas da prefeitura. Como? A pessoa não está pensando na pandemia, não. Com todo o respeito que eu tenho ao conselheiro, ele não pensou naquilo que nós estamos passando, naquilo que a humanidade está passando, porque, de repente, ele já vem com essa proposta. Gente, isso é fato que eu estou falando para vocês, tá? Aí, o que aconteceu? Os movimentos sociais estão aí, a todo vapor. Era para ter assinado essa tag no dia 31. Tiraram, né? Tiraram a tag e os movimentos sociais estão recorrendo de todas as formas, porque é impossível. Eu estou falando do município de Serra, tá, gente? Um município como a Serra assumir 5.947 crianças nas nossas escolas. Aí, o que pode acontecer? Municipalização de escolas sucateadas. Apesar que eu já ouvi um montão de profissional falando, seria bom municipalizar essa escola aqui, ficar perto da minha casa. Gente, não pense pequeno.
por favor, nós perdemos muito por causa desses pensamentos. Nós precisamos de escolas com os insumos necessários para a educação de qualidade. Nós não queremos escola sucateada do Estado, que está perto da minha casa, eu não vou precisar de pegar transporte, não. Vamos pensar grande, gente, para com isso. Nós perdemos muito na educação pelas pessoas pensarem pequeno, pensarem nos seus próprios umbigos. Nós precisamos avançar, nós precisamos pensar no outro. Entendeu? Eu não posso deixar de falar isso aqui, porque eu estou muito indignada com isso, eu ouvi isso. Acompanhar e orientar as intervenções pedagógicas, considerando os processos de avaliação diagnóstica em cada unidade de ensino. É uma outra ação. Prever a adequação do orçamento 2022-2023 para atendimento à oferta da ampliação da jornada escolar. Enquanto a gente pede aqui para, né, aumentar o orçamento, só estão dando corte na educação, que vem lá de cima para baixo. E estabelecer em normas próprias, mecanismo de oferta da ampliação da jornada escolar, já trouxe, né? E a busca ativa de todas as crianças e estudantes que estão fora da escola. É preciso investir nisso, é preciso fazer essa busca e trazer essas crianças e estudantes para a escola novamente. Então, gente, quando a gente fala de educação enquanto direito, né? Como eu disse, a gente fala do direito a uma educação de qualidade. A gente não fala do acesso a simplesmente colocar essas crianças e esses estudantes dentro das escolas de qualquer forma, mas nós falamos a educação enquanto direito, uma educação de qualidade para todos e para todos. E a gente, o tempo, cada vez que passa, está mais difícil. Como eu falei, a pandemia, ela só agravou o que já estava de ruim, ficou pior. Com a pandemia, só piorou. Então, quando eu trago o direito à educação pública de qualidade. A minha defesa é educação pública de qualidade. E a Juliana, né, coloca aí que a pandemia desvelou o que estava invisibilizado, que já existia, isso ocorrendo há anos, há décadas, né? Vem ocorrendo a negação de direito aí. Bom, eu trago, agora vamos ao nosso chat, que eu trago para vocês, é isso. E não posso deixar de passar para vocês aqui, estejam repassando, colocando os links dos grupos das escolas, essa formação para que todos tenham acesso. É uma formação, como eu disse, não apenas para os conselheiros escolares, para que eles possam ter argumentos de defender a educação em suas reuniões, mas para os profissionais da educação também, né? Somente aqueles que têm mania de dizer, alguém disse, não, a legislação diz, a legislação, ela pondera, essa tem que ser a nossa linguagem, não é falar de um assunto falando, alguém disse isso, alguém falou isso, não, a Constituição estabelece que a educação é direito de todos, né? A LDB estabelece, é dessa forma que nós, profissionais de educação, temos que argumentar, ou não é no ouvir alguém dizendo não, né? Nós precisamos nos valorizar, nós precisamos qualificar a nossa fala. E a luta, a Tânia, ela traz, né, aí, a luta por políticas públicas do Estado, a luta por políticas públicas de Estado e não de governo, é isso mesmo, né? A educação é uma política de Estado, não é algo que entra um, sai outro, muda. Não, não. É política de Estado. A Maíra, né, acha que é preciso um real investimento na qualidade do nosso ensino, sim, mas qual será? A gente precisa falar. Precisa de investimento em quais áreas? E é ótimo todos terem acesso, mas infelizmente é preciso melhorar muito a qualidade da educação que é ofertada no município. Precisamos, né, ofertar, melhorar essa qualidade, e ela só vai melhorar quando nós lutarmos, enquanto nós, sociedade civil, lutarmos por essa qualidade. Uma forma que eu, Márcia, fiz, os meus colegas que estão aqui sabem disso, eu vejo que tem muitos amigos aqui, né? A minha filha, as minhas filhas, sempre estudaram na escola pública. A minha filha, a caçula, ela começou no Pequeno Polegar, que depois Marília Modesto, Petrônio Portela, IFES e hoje USP, porque eu acredito
na escola pública e eu luto por uma educação pública de qualidade. E eu sempre, onde ela estava, eu ia representar os pais, os conselhos de escola, a quem me amava, a quem me odiava, como até hoje isso não me faz desistir, né? Só me faz lutar mais e mais. E pode ter certeza, gente, que quando as famílias participam, quando a gente cobra, eu estou falando dessa cobrança qualificada, através do diálogo, né? Não é uma cobrança xingando, expondo, constrangendo as pessoas. A educação, ela melhora, ela é de qualidade. Né? Ah, minha filha não é gênio, não. É luta mesmo, é cobrar, é estar ali presente. Então, uma forma de defesa da qualidade da educação, eu brigar por ela, foi matricular minhas filhas nas escolas públicas do nosso município, município esse que eu amo, apesar de não ter nascido aqui. A Tânia Calegário, infelizmente, o reflexo do não aprendizado é mundial, pensar como efetivar, né? E aí a gente traz o conselho, ele fez alguns apontamentos em todos os pareceres, a gente vem fazendo alguns apontamentos, não é para criticar, porque eu acho que nesse momento, pós-pandemia, que aí não acabou a pandemia, mas ela diminuiu muito, né? Principalmente o número de óbitos diminuiu muito. Eu, Márcio, continuo usando a máscara em locais públicos, em locais fechados, em reuniões, eu continuo usando máscara, não abri mão da máscara, né? Nós apontamos e nos colocamos à disposição para a construção dessa educação que agora, né, a gente consegue ser melhor ouvido. Eu estou falando para vocês, a gente está conseguindo ser melhor ouvido ali na Secretaria de Educação. Então, é muito importante. Eu critico muito, mas eu não posso deixar de falar isso aqui hoje, não, tá? Está tendo uma escuta melhor agora, quando a gente vai discutir política pública, quando a gente vai construir política pública de educação. Natiele, mais alguma questão aí? No chat, porque passou, eu fiquei tão empolgada que eu não estou te ouvindo, você não está na sala. Aí eu coloquei eu de novo, era colocar Natiele. Natiele, não estou te ouvindo. Estou aqui. Eu não vi mais aqui. Tá tudo, não, tá tudo certinho aqui. Acho que já foram todas, né? A gente já postou todas aqui as informações. Então, isso aí, gente, eu quero deixar para vocês aqui. Nós, no Conselho Municipal de Educação, nós estamos aí, além da Semana de Ação Mundial, dia 22 às 19 horas, que nós vamos ter palestrantes de renome nacional, né? Nós temos a Marcele Frochard, que é da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Frossard, eu sempre erro o nome dela. A Suelen, doutora em Educação, que vai estar também na SAM, que é professora da rede. Nós teremos o Rodrigo Rodrigues, que é professor do IFES, doutor Rodrigo Rodrigues, professor do IFES. Nós teremos mais quem, gente? É isso mesmo, eu vou estar na coordenação, junto com Dalira, ali, que é presidente do Conselho de Alimentação Escolar, e o tema é compromisso para a eleição, não corte da educação, que é uma luta minha, que é uma luta nossa. Para além da SAM, nós temos também a Comissão de Educação Infantil, cuja presidente da Comissão de Educação Infantil é a Juliana, está aqui. Nós temos uma formação já certa, já vai estar mandando para vocês, para o dia 28, vou estar fazendo o card dela, dia 28, às 19 horas. Também vai ser nesse canal, no canal da como sempre eu erro, né, daqui da Secretaria de Educação. Quem vai estar trazendo é o professor Vitor Paro. Vitor Paro agora virou figurinha nesse município. Aí, Juliana, presente. Presente, né, Juliana? Porque o pessoal está falando presente agora para quem se vai. Não, Juliana é presente, está presente, presente. O Vitor Paro é um processo de formação que a Comissão de Educação Infantil está pensando, né, não só para os nossos e-mails, mas para a população de forma geral, para os profissionais da educação. Nesse primeiro momento, não é só para os CMEs, é para todos, que é sobre o projeto político-pedagógico. Vitor Paro vai fazer uma explanação geral
do projeto político-pedagógico, estejam preparados, porque Vitor Paro, vocês sabem como ele é, ele fala verdades, nem todo mundo está preparado para ouvir algumas verdades. Então, dia 28, Vitor Paro, e julho, eu tenho que olhar aqui no meu celular, nós já temos para julho uma outra formação também desse processo formativo. Juliana, se você puder escrever no chat para mim aí, nós já temos uma outra palestrante, que é a professora, gente, o que eu fico entusiasmada, que esse pessoal aceita, sim, Vitor Paro. Eu faço parte do grupo de pesquisa do Vitor Paro, né? Eu vou tremendo pedir o Vitor Paro para ele vir dar palestra aqui no município, já é a terceira. Nossa, mas ele foi tão assim, se colocou tão à disposição. Falei, gente, se a gente fosse pagar, morre aqui, espero que ele não tenha acesso a essa live. Se a gente fosse pagar ao Vitor Paro, não dava. Então, vem Vitor Paro, 0800, vão trazer muitas e muitas pessoas para esse processo formativo, vai ser riquíssimo, porque nós estamos numa autorização de 28 unidades de ensino aí, da educação infantil, que precisam construir seus PPPs, muitas já estão construídas, essas 26, algumas vão iniciar, e nós temos EMEFs ainda sem auto-autorizativo também, que precisam apresentar seus projetos políticos. Não é propósito pedagógico, mas encerra, hein, gente? Vão acordar, olha a linguagem. É projeto político-pedagógico. Então, esse processo formativo, ele vem a contribuir para a construção dos projetos político-pedagógicos. Aí nós temos a Rita Coelho, também Rita Coelho, da Educação Infantil, um nome nacional, um nome muito forte, dia 26 de julho. Ah, Márcio, mas é recesso. Gente, é só uma live de 1 horinha e quantos minutos que eu estou aqui? 1 hora e 7 minutos. Não dá para acompanhar. Mas não é recesso, não. Dia 26 de julho, Rita Coelho. O tema da Rita Coelho é educação infantil e as enunciações crianceiras como potência para o PPP. Essas são as frases da Juliana, né? Eu não posso falar aqui o que me soa isso, mas dar voz às crianças. As crianças da educação infantil, elas são capazes de contribuir para a construção, e tem gente que não acredita nisso. Então, a Rita Coelho vem dia 26 de julho, né, para contribuir mais e mais para a construção aí dos projetos político-pedagógicos. Eu estou esquecendo de algum, além da ação, processo formativo, e a gente volta o mês que vem com a nossa última formação. Precisando, gente, eu estou à disposição para contribuir com as unidades de ensino, contribuir para a formação. Documentos que eu apresentei aqui hoje são primordiais para estudo nas escolas, para entender e para enriquecer o nosso pensamento enquanto profissionais da educação, no sentido da educação também enquanto direito. É o nome do nosso projeto, da Comissão de Educação Infantil, Juliana colocou aí, Conexões, volta aí, Natiele, Conexões em Rede, a Educação Infantil em Foco, só que essa primeira formação, com o Vitor Paro, é para todas, né, porque trata do projeto político-pedagógico de forma geral. Vitor Paro vai trazer isso aí de forma geral, tanto para os CMEIs quanto para as EMEFs. Depois, nós vamos trazer só para para os CMEIs. Então, assim, a gente está com muita proposta de formação. Aquilo que eu falei para vocês, a minha forma de contribuir vai ser com o meu trabalho, eu estou disposta a isso, e ainda bem que agora está sendo dado a oportunidade para a gente possa trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Quero agradecer vocês, né, mais uma vez, que estejam repassando essa informação, todos que tiraram o seu tempo, os meus amigos aí antigos, nossa, dá para falar. Eu vou citar um por um aqui, né? O Maciel, que é o secretário administrativo do Conselho Municipal de Educação, a Jamile, que é a secretária administrativa, está aqui, Cássia Loz, que muito contribuiu, né, ali na unidade administrativa da Serra, né, Central, que é assim que a gente chama, que está no nosso regimento, como assessora, e hoje está no CEMEI. Fernanda, o Leandro Ribeiro, a Eliane Martins, trabalhou comigo, Tânia Calegari, que é amiga profissional e de vida, né? Não só amiga profissional, mas também nós temos uma relação mais próxima. Kátia Cabral, muito obrigada. Graziele também, amiga profissional, amiga de vida. A Joelma Plotegger, a Joelma não conheço, mas muito obrigada, Joelma.
Tânia Maria dos Santos. Tânia, muito obrigada pelas suas contribuições. A Paula Martins, Renata Teixeira, Kátia Rodrigues, estivemos juntos, já trabalhou comigo. Simone Smirdelli, né? Tivemos a oportunidade de estar no mestrado ali junto também. O Ronaldo Emerick, Viviane Costa, Karina Carvalho, Rosilene da Silva, Maíra, né? Muito obrigada a todos vocês. Tenham uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Anatiele, muito obrigada, né, por você estar aqui. A sua contribuição é muito importante. É outro formato quando tem alguém me ajudando, tá? Porque da outra eu falei uns 5 minutos quase com o microfone ligado, desligado. Então, muito obrigado. Passo os meus agradecimentos à minha amiga de vida também, Nilceia. Obrigada você, Márcia. Muito obrigada e boa noite. Também aprendendo com vocês, né? E aprendendo sobre a importância da educação aí dos nossos direitos e de lutar por esses direitos, né? E você vem só para contribuir mesmo. Muito obrigada. Em nome da GFOC, eu agradeço a sua formação. Eu acho que a internet